pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje a gente vai continuar falando sobre as folhas. Vamos aprender hoje as folhas mais secas. Já fizemos a folhinha verde, a folhinha que tá começando a secar e hoje nós vamos trabalhar essa folha aqui, ó, mais sequinha. Por que ela fica nessa posição? A gente já falou até no primeiro vídeo dessa aqui. Porque ela tá mais seca e ela vai ficando mais enrijecida, mais durinha. Então, por isso que ela acaba envergando, criando essa curvatura. Então, nós vamos aprender hoje esta daqui. Vocês vão observar que as pinceladas que aprendemos nas folhas porcelanizadas, já publicadas aqui no YouTube, né? Aqui no nosso canal. As pinceladas que trabalhamos nessa e as pinceladas que trabalhamos nessa vão ajudar bastante a gente trabalhar nessa aqui. Então, bora lá para a aula, sem mais demoras, que eu quero ver vocês aprendendo a fazer uma folhinha seca. E nesse vídeo, mas não menos importante, é o nosso último vídeo dos 3 estágios da folha de rosa, tá? Essa, no caso, é uma rosa vermelha. Eu peguei da rosa vermelha. E aí, pra gente fazer, ó, vamos lembrar, nós fizemos, então, ela ainda bem verdinha, ela começando a ficar mais seca e aqui ela bem seca. A diferença é que eu deixei ela mais gordinha para ficar mais fácil para mostrar no vídeo. Mas se quisesse, podia afinar o desenho também, tá? Vou mostrar como a gente faz esse desenho. Faz o desenho da folha normal, como nós fizemos as outras nos outros vídeos, ó. E depois só faz uma curvinha aqui em cima, tá bom? Vamos aproximar um pouco a imagem e fazer, então, essa versão, né? Esse estágio da nossa folha mais sequinha, tá bom? Para esse estágio da nossa folha seca, eu escolhi 3 cores. O verde oliva, aqui nós temos um tom sépia e escolhi o café, que para vocês pode ser o rústico. Aqui, se a gente ver a nossa folhinha, ó, ele tem um tom mais clarinho, mais verde oliva, e tem uns tons mais escuros. Se nós virarmos ela, fica mais clara, na verdade fica mais nítida essa diferença, tá vendo, ó, de cores, tá? Aqui é o lado mais brilhante. Vejam que em nenhuma das 3 folhas que nós fizemos, nenhum dos 3 estágios, nós usamos o branco para iluminar. Por quê? Porque a posição da folha que nós colocamos, o branco não pega tanto, né? Não pega uma iluminação assim tão chapada. De novo, chapado é aquela cor assim que não se mistura, é aquela cor bem nítida que a gente consegue ver muito bem. Nenhuma dos 3 estágios nós colocamos, mas dentro de um contexto, de um desenho, de repente, dependendo da posição que a folha tá, ó, vamos pegar essa verdinha, ó. A gente consegue ver bem a parte branca, tá vendo? Ó, a gente vai mudando o tom da luz, né? Onde está a luz. Então, é muito importante que dentro de um desenho a gente observe isso. Mas esse é um assunto também complexo que a gente vai falando ao longo aqui do nosso canal, tá? Vamos fazer, então, essa folha. E para essa folha, como eu disse, escolhi 3 cores e nós vamos colocar cada cor em seu lugar. Bom, aqui a gente vai começar com um tom mais escuro também no centro, só que pela posição dela, a gente vai fazer isso só de um lado, ó. Vou pegar aqui o rústico, pra mim no caso é o café, e vou trazendo aqui pras laterais, ó. Bem pouquinha tinta pras laterais, porque a gente não quer cobrir tudo. Depois, vou colocar um pouquinho do rústico também nessa lateral. A folhinha, por ela já estar seca, ela perdeu um pouco da parte serrilhada dela, tá? Então, a gente vai fazer conforme, não precisa fazer tão serrilhado como nós fizemos nas outras. Então, aqui a gente vai colocar, mas também não precisa se preocupar com o risco, da mesma forma que nós fizemos nas outras. Vou pôr um pouquinho do nosso café aqui. E eu já vou entrar com o meu verde oliva, ó. Um pedacinho também do verde oliva. Aqui, eu já vou usar o sépia. Talvez no vídeo para vocês o contraste não fique tão grande, porque são cores muito parecidas, né? Assim como, quando eu mostrei a folha pra vocês, também não dá pra ver, assim, um contraste tão forte, né? E podem ver também que o movimento dessa folha aqui é um pouquinho diferente da outra. Então, a gente vai colocando as cores, cada uma no seu lugar, e transformando ela no que a gente deseja, ó.
De novo, não precisa se preocupar tanto assim com o contorno, porque ela vai ficar meio bagunçadinha. Ela não é serrilhada definida, mas ela fica meio bagunçadinha, ó. Movimentos pequenos sempre, evitando assim, né, que a gente faça um desenho muito... que a gente coloque muita tinta, tá? Aqui, se a gente quiser, pode até usar um tiquinho de nada de preto. E para isso, eu vou usar com 4-2-1, tá? Pra gente definir um pouco mais esse centro. Vou pegar quase nada de preto, colocar um pouquinho aqui no centro, ó, bem pouquinho. Vou até pegar o meu café e tirar um pouco desse excesso aqui. Eu só quero um café mais escuro, ó. Tá aí, gente, porque é importante a gente entender um pouco sobre o círculo cromático. Ou que não entenda do círculo cromático em si, mas que entenda um pouco das combinações de cores. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Vou arrastar assim. Posso escurecer um tiquinho de nada. Esse lado aqui, ó. Vejam que a gente não trabalha com o preto puro, né? Ó, a gente vai trabalhando com, como aprendi com o Luiz Moreira, as nuances, né? Aprendi essa palavra com ele, ó. Certo? Enquanto seca toda a base que nós fizemos, para a nossa curvinha, para ela ficar assim mais aparente, a gente vai usar o tom mais escuro com um pouquinho de preto aqui embaixo, ó. Toda vez que a gente tiver assim uma curvinha, tentem usar a cor mais escura nessa curva, na base da curva, e os tons mais claros na ponta dela. Então, ali na ponta, eu vou usar o sépia. Eu tô preenchendo com 4-2-1, como vocês já aprenderam no nosso vídeo aqui sobre pincéis, ele não foi fabricado para preencher, mas quando é cantinhos assim, eu gosto de usar o 4-2-1. Tiver usando ele para preencher, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar bastante tinta na ponta dele, porque como ele não é feito para preencher, a tinta não vai entrar na trama do tecido se vocês não usarem bastante, tá? Fiz a minha curvinha, ó. Então, sempre coloquem a parte mais escura, assim, perto da curva mesmo, né? Da parte curvada. E a ponta mais clara do outro lado. Porque daí vocês conseguem evidenciar, né? Dar ênfase nessa curva. Vou lavar meu pincel. Agora, a gente vai colocar um pouquinho do verde pistache. E a gente vai fazendo assim, ó. Vai clarear alguns pontos com pouquíssima tinta. A gente vai clarear um pontinho ou outro. Nesse caso, como ela tá escura, eu não vou fazer aqui, por exemplo, ó, para destacar mais esse preto aqui, a gente vai colocar um pouquinho de tom claro aqui. Nesse caso, eu não vou colocar os veios da folha, né, no comprimento da folha toda, como nós fizemos das outras cores, porque ela quase não vai se destacar, ela é bem escura. Vamos lembrar que nós não estamos fazendo o hiperrealismo, nós estamos fazendo o realismo o mais próximo possível do real, ó. Para a pontinha, ela já difere um pouco da nossa outra folha. Ela tem uma pontinha bem pequenininha, mais clara. E aí, eu vou puxar o restante com o meu café, ó. Vou usar esses tons mais claros que nós estamos usando. Claro, conforme ela vai clareando mais, você vai tirando o verde dela, né? Conforme ela vai secando, você pode tirar o verde, por exemplo, e substituir por um amarelo pele. Ou por um mostarda, né? Então, quanto mais seca, menos verde ela vai ficar, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar os veiozinhos só porque aparece um pouquinho menos. Mas não ia ter problema, se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. E aí, eu recomendo que vocês coloquem, talvez, usando mostarda ou até mesmo o amarelo canário, né? O amarelo limão, ó. Certo? Olha como ela ficou bem delicada. E agora, assim como nas outras, a gente vai fazer um pouquinho de sombra.
Então, vejam, ó, que tem uma sombra aqui embaixo na minha folha. Vou até usar um pincel um pouquinho menor. Nesse caso, vou usar o 421 número 6, porque eu acho que fica mais fácil para eu controlar, tá? A gente vai fazer assim, ó, tinta na pontinha do pincel, vou fazer esse aqui encostado, aí ele não encosta e volta, ó. Ele vai deixar uma pontinha branca, tá vendo? Quando a gente faz assim, ó, essa pontinha branca significa que essa base tá encostada no lugar onde tá fazendo sombra, essa base aqui não está encostada. Toda vez que tem esse pouquinho de branco, a gente consegue fazer esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Então, uma parte dela tá encostada, a outra parte não está encostada. Então, toda vez que tiver entre a pintura, né, entre o elemento e a base, um pontinho branco ou um pontinho vago, significa que aquela parte não está encostada. Aí, eu venho aqui e vou, ó, alastrando. Podem perceber que eu vou como se fosse limpando o pincel no nosso tecido, ó. Certo? Eu tô usando o cinza lunar, tá, gente? Mas a nossa sombra ali é mais cinza mesmo. Ou branco com um pouquinho de preto. Só que eu achei que o cinza lunar ia ficar mais convidativo, sabe? Porque o cinza lunar é meio esverdeado. Aqui também, ó, a mesma coisa. A gente vai fazer uma sombrinha. Eu prefiro sempre, principalmente na fase da sombra, fazer com menos tinta no pincel. E eu sempre faço primeiro perto do risco e aí eu vou arrastando pro final do risco, ó. Pra longe do risco, né? Então, eu sempre faço perto e vou arrastando pra longe dele. Tá certo? E é isso, de novo, se eu quiser destacar um pouquinho mais as partes que estão encostando na sombra, venho aqui com um pouquinho de nada de verde, ó, e faço a minha contraluz. O que é contraluz? Tá pegando um tiquinho de nada de luz ali, mas é muito pequena. A gente quase não nota, né? É bem imperceptível esse tiquinho de luz. Tá certo? Ah, e aí? Ficou super legal essa folhinha seca, não ficou, não? Eu gostei bastante, eu achei que a gente aprendeu um pouco, por isso que eu quis fazer por etapas. Primeiro a porcelanizada, depois a folhinha mais verde, aquela que tá começando a secar e a totalmente seca, para que vocês vissem as diferenças, os graus dela, né? Bom, tenho certeza que vocês gostaram. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo para chegar em mais pessoas. E tem mais, a gente não tá só aqui no YouTube. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem um canal do Telegram cheio de exclusividade, cheio de coisas só pra vocês, só pra quem tá lá naquele canal. Então, se você quiser fazer parte, ó, só acessar aqui nos links que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Como de costume, se inscreve no canal, ative o sininho e curte esse vídeo, tá? Porque assim eu vou saber se você gostou do conteúdo ou não. Beijinhos e até o próximo vídeo!